Todo mundo fala de carro usado, mas quase ninguém presta atenção no que está chegando. E é exatamente aí que mora o erro. Porque os carros que vão ser lançados em 2026 não servem só para quem vai comprar zero. Eles mudam o jogo inteiro, derrubam preços, criam modas, fazem modelos antigos parecerem ultrapassados da noite para o dia ou virarem objeto de desejo. E alguns desses lançamentos já estão causando barulho antes mesmo de chegar às ruas. Tem carro que está sendo anunciado como o popular do futuro, mas custa mais que muito usado bom hoje. Tem outros que prometem resgatar nomes históricos, nomes que marcaram gerações, viraram meme, ferramenta de trabalho e símbolo de sobrevivência no Brasil. E é aí que entra o primeiro da lista. A Fiat decidiu ressuscitar um nome que todo brasileiro conhece. Um nome simples, barato, odiado por uns, amado por outros. Uno. Ou pelo menos algo que tenta ocupar esse lugar na cabeça das pessoas, o Fiat Grande Panda, que muita gente já chama de novo Uno. E só isso já é suficiente para chamar atenção. Neste vídeo você não vai ouvir propaganda de montadora. Aqui a gente vai falar do que está sendo prometido, do que realmente está vindo, dos preços esperados e principalmente do impacto que esses carros podem causar, inclusive no mercado de usados. Alguns vão surpreender, outros vão decepcionar, e pelo menos um deles vai fazer muita gente pensar: isso não era o que eu esperava. Então segura até o final, porque a lista começa com nostalgia e termina com futuro puro. Quando a Fiat anunciou o Grande Panda, muita gente riu. Outros ficaram confusos e teve quem sentiu um leve arrepio de nostalgia. Porque, goste ou não, o Uno foi um dos carros mais importantes da história do Brasil. Não pelo luxo, não pelo desempenho, mas porque ele sobreviveu. Aguentou buraco, estrada de chão, combustível ruim, dono relaxado e ainda virou meme, ferramenta de trabalho e carro de guerra urbana. E agora a Fiat tenta resgatar esse espírito, não com um Uno quadrado modernizado, mas com um carro global, pensado para mercados emergentes e para um mundo onde popular já não é tão popular assim. O Fiat Grande Panda nasce sobre a plataforma STLA Smart, a mesma base usada em outros compactos do grupo Stellantis. A proposta é clara, um carro simples no conceito, mas moderno na execução. Visual reto, linhas robustas, cara de utilitário urbano. Nada de curvas delicadas, aqui o foco é parecer resistente. Em termos técnicos, a expectativa é que ele venha com motores 1.0 e 1.2, incluindo versões híbridas leves, MHEV, e, em alguns mercados, até uma versão elétrica. No caso do Brasil, se vier, a aposta mais realista é no 1.0 aspirado ou turbo leve, com foco total em consumo e custo de manutenção. Potência? Nada empolgante, algo na casa dos 70 a 100 CVs, dependendo da configuração. E isso é proposital. O Uno nunca foi feito para correr, ele é feito para aguentar. O interior segue a mesma lógica, funcional, modular, simples, com foco em durabilidade. Nada de telas gigantes ou excesso de tecnologia. A Fiat quer um carro que envelheça bem, e isso é algo que muita gente sente falta hoje. Agora vem a parte que interessa: preço. Na Europa, o Grande Panda deve chegar como entrada de linha. Traduzindo para o Brasil, se ele desembarcar por aqui em 2026, dificilmente custaria menos que R$ 75.000 a R$ 90.000, o que já cria um choque de realidade. Porque nesse valor, ele vai disputar atenção não com carros novos baratos, mas com usados muito mais interessantes. E é aí que o impacto acontece. Mesmo que você nunca pense em comprar um Grande Panda, ele pode influenciar todo o mercado, desvalorizar alguns compactos, valorizar outros e mudar o discurso das montadoras sobre o que é carro popular. O novo Uno não vem para repetir o passado. Ele vem para mostrar como o conceito de carro simples mudou, para melhor ou para pior. E isso é só o começo da lista. Se existe uma marca que sabe jogar o jogo do tempo, essa marca é a Toyota.
Ela raramente aposta em modismos rápidos. Quando lança algo novo, normalmente é porque já testou, observou o mercado cansar e só então entra em cena. O Yaris Cross é exatamente isso. Enquanto o brasileiro se acostumou a ver SUVs compactos cada vez mais caros, a Toyota prepara um movimento silencioso, um SUV urbano, racional e extremamente conservador, feito para quem quer posição de dirigir mais alta, mas não quer pagar o preço emocional e financeiro de um Corolla Cross. Visualmente, o Yaris Cross segue a cartilha japonesa, linhas limpas, aparência robusta sem exageros e um design que não tenta parecer esportivo. Ele não quer ser o mais bonito da rua, quer ser o que envelhece melhor. Tecnicamente, o projeto é interessante. Ele nasce da plataforma DNGA, já usada em outros compactos globais da Toyota. Isso significa baixo peso, estrutura simples e foco em eficiência. Em mercados internacionais, o Yaris Cross já aparece com motores 1.5 aspirado, 1.5 híbrido e até versões com tração integral. Para o Brasil, o cenário mais provável é o 1.5 flex aspirado, possivelmente com uma futura versão híbrida leve, aproveitando o know-how da Toyota em eletrificação simples. Nada de potência absurda, algo em torno de 110 a 120 CVs, com foco total em consumo, durabilidade e manutenção previsível. E aqui está o ponto-chave: confiabilidade. O público da Toyota não quer surpresas, quer ligar o carro todos os dias e esquecer que ele existe, no melhor sentido possível. O Yaris Cross entra exatamente nesse espaço, um carro para quem já sofreu com mecânica problemática e não quer repetir a experiência. O interior deve seguir a filosofia Toyota atual, bem montado, funcional, sem extravagâncias, multimídia simples, painel limpo, comandos físicos ainda presentes, nada de telas gigantes só para impressionar em test drive. Agora, vamos falar de preço, mesmo que seja especulação baseada no mercado atual. Se lançado no Brasil em 2026, o Yaris Cross dificilmente chegaria abaixo de R$ 120 mil, podendo encostar facilmente nos 130 mil, dependendo da versão. E isso coloca ele em uma posição curiosa. Não é barato, mas não tem prêmio de marca. Resultado, ele vai competir menos com carros novos e mais com usados consagrados, como Compass, HR-V, Corolla Cross usado, entre outros. Mesmo que você nunca compre um Yaris Cross, ele é importante porque mostra um caminho diferente, menos marketing, menos performance artificial e mais foco em uso real. Num mercado cheio de SUVs que prometem aventura e entregam plástico, o Yaris Cross aposta em algo quase esquecido: previsibilidade. E para muita gente, isso vale ouro. Se tem uma montadora que conhece profundamente o comportamento do brasileiro, essa montadora é a Volkswagen. Ela pode errar em estratégia, demorar para reagir, mas quando decide entrar em um segmento, normalmente entra para dominar volume. E o Volkswagen Tera nasce exatamente com essa missão. O Tera não é um SUV criado para impressionar, ele é um SUV criado para vender muito, e isso fica claro desde o conceito. Um modelo compacto, posicionado abaixo do Nivus e do T-Cross, mirando diretamente o público que hoje olha para Kwid, Pulse, Kardian e outros SUVs de entrada. Ou seja, ele não quer status, quer escala. Visualmente, o Tera deve seguir o novo padrão da Volkswagen: linhas mais retas, frente elevada, assinatura de LED discreta e um desenho que parece simples hoje, mas que envelhece bem daqui a 5 ou 6 anos. Nada de ousadia extrema. A VW já aprendeu que exagero cobra seu preço no mercado de usados. Na parte técnica, tudo indica que o Tera usará a conhecida plataforma MQB A0, a mesma de Polo, Virtus e Nivus. Isso é importante porque significa duas coisas: estrutura moderna e segura, mecânica já conhecida no Brasil. Os motores mais prováveis giram em torno do 1.0 aspirado e do 1.0 turbo TSI, com potências entre 84 e 116 cavalos, dependendo da versão. Câmbio manual nas versões básicas e automático nas intermediárias, exatamente como o brasileiro já conhece.
nada revolucionário, e isso é proposital. O interior também deve seguir o básico funcional premium, painel digital simples, multimídia com tela média, acabamento rígido, mas bem montado. O tipo de carro que não encanta em foto, mas não decepciona no uso diário. Agora vem o ponto mais interessante: posicionamento de preço. Se a Volkswagen quiser realmente competir, o Tera precisa aparecer na faixa de R$ 100 mil a R$ 115 mil em 2026. E isso coloca como um divisor de águas, porque cria um novo parâmetro de entrada para SUV compacto de marca tradicional. Mesmo quem nunca pretende comprar um Tera será impactado por ele, porque a chegada desse modelo pressiona preços, muda pacotes e força concorrentes a se mexerem, inclusive no mercado de usados. O Tera não nasce para ser um carro apaixonante, ele nasce para ser onipresente. Aquele carro que você começa a ver em todo lugar. Frota, locadora, família, aplicativo, rua. E isso é exatamente o tipo de carro que, anos depois, vira referência no mercado de usados. Por isso, o Tera é menos sobre desejo imediato e muito mais sobre o que vai moldar o mercado daqui a 5 ou 10 anos. Aqui a conversa muda completamente de tom. Se até agora falamos de carros pensados para volume, tradição e previsibilidade, o Chevrolet Spark UV entra como o elemento estranho da lista. Aquele que não tenta agradar todo mundo, mas que pode redefinir percepção. O Spark UV representa algo maior do que um simples lançamento. Ele simboliza a tentativa da Chevrolet de reintroduzir um carro urbano elétrico acessível em mercados emergentes, incluindo o Brasil, em um momento em que elétrico ainda soa distante para a maioria das pessoas. E isso, por si só, já gera curiosidade. Visualmente, o Spark UV segue a cartilha dos mini SUVs urbanos. Compacto, alto, rodas grandes proporcionalmente ao tamanho da carroceria, linhas simples e simpáticas. Ele não tenta parecer agressivo nem futurista demais. É um carro que quer parecer fácil de usar, não um conceito de salão. Na parte técnica, os números não impressionam e nem precisam. O motor elétrico gira em torno de 100 cavalos, com torque imediato típico de elétrico. A aceleração é honesta para uso urbano e a proposta é clara: cidade, trânsito, deslocamentos curtos. A autonomia estimada fica na faixa de 300 km no ciclo urbano, o que para o público certo é mais do que suficiente. Aqui não estamos falando de estrada, viagens longas ou status tecnológico. Estamos falando de uso real, cotidiano. O interior segue a mesma lógica, simples, funcional e digital na medida certa. Painel limpo, multimídia integrada, poucos botões físicos e foco em conectividade. Nada de luxo, nada de exagero. O Spark UV não quer competir com SUVs elétricos caros. Ele quer ser o primeiro elétrico possível para muita gente. Agora vem a parte sensível: preço. Para fazer sentido no Brasil em 2026, o Spark UV precisaria chegar algo entre 120 e 140 mil reais. Abaixo disso, vira fenômeno. Acima disso, vira curiosidade de vitrine. E a Chevrolet sabe disso. Mas mesmo que ele não seja um sucesso absoluto de vendas, o impacto já acontece no simples fato de existir. Porque ele coloca na mesa uma pergunta incômoda. Se existe elétrico por esse preço, por que eu pagaria isso em um compacto a combustão pelado? E essa pergunta não afeta só o mercado de novos, ela reverbera diretamente no mercado de usados, mexendo na percepção de valor dos compactos tradicionais. O Spark UV não é um carro que todo mundo vai comprar, mas é um carro que todo mundo vai comentar. E às vezes, isso é ainda mais poderoso. Se existe um carro nesta lista que assusta o mercado em silêncio, é o Volkswagen ID2, ou ID2 All, como vem sendo apresentado nos conceitos. Porque, diferente de muitos elétricos que parecem experimentos caros, o ID2 nasce com uma missão clara: ser o Gol elétrico da nova era. E isso, para quem conhece o peso da Volkswagen no Brasil, não é pouca coisa. O ID2 é construído sobre a plataforma MEB Entry, uma versão simplificada da base elétrica da VW, pensada exatamente para reduzir custos, peso e complexidade. Ou seja, nada de exageros tecnológicos só para marketing. A proposta aqui é eficiência industrial. Visualmente, o ID2 acerta em cheio.
Ele mistura referências de hatch europeu clássico com traços modernos. Não tenta ser futurista demais, não assusta o consumidor tradicional e ainda conversa com quem cresceu vendo Gol, Polo e Fox nas ruas. É moderno, mas familiar. E isso é estratégico. Tecnicamente, o ID2 deve vir com motor elétrico na casa dos 220 CV nas versões mais fortes, mas o que importa de verdade são as versões de entrada, que devem girar em torno de 150 CV, com torque instantâneo e tração dianteira. A autonomia prometida gira entre 400 e 450 km no ciclo europeu. Mesmo que isso caia no uso real brasileiro, ainda estamos falando de algo acima da média dos elétricos compactos atuais. Por dentro, o ID2 abandona exageros. Painel simples, telas integradas, menos comandos sensíveis ao toque, aprendizado direto das críticas ao ID3 e ID4 e foco em ergonomia. A Volkswagen entendeu, tarde, mas entendeu. Menos firula, mais uso real. Agora vem a parte que realmente chama a atenção. Preço. Na Europa, a Volkswagen fala abertamente em algo próximo de 25 mil euros. Convertendo e adaptando à realidade brasileira, impostos e logística, isso colocaria o ID2 entre 150 e 180 mil reais, se, e apenas se, ele vier ao Brasil. E aqui entra o ponto-chave. Mesmo que o ID2 não seja lançado oficialmente no Brasil em 2026, ele ainda assim impacta o mercado. Por quê? Porque ele define um novo padrão psicológico de preço. Ele mostra até onde dá para ir com um elétrico compacto bem feito. E isso pressiona tanto marcas chinesas quanto os preços inflados de hatches e SUVs compactos a combustão. O ID2 não é só um carro, é um recado interno da Volkswagen para o próprio passado. O carro popular precisa voltar a fazer sentido. Se um dia ele pisar em solo brasileiro, não será mais um lançamento. Será um divisor de águas silencioso, daqueles que não viralizam no primeiro dia, mas mudam o jogo aos poucos. E agora, depois de falar de um possível novo Gol elétrico, o próximo da lista vem de uma marca que ninguém mais subestima e que está jogando o jogo com extrema agressividade. Se tem um carro que ninguém pode mais ignorar quando o assunto é mercado automotivo, é o BYD Dolphin Mini, conhecido lá fora como BYD Seagull. Ele não é o mais bonito, não é o mais potente e definitivamente não é o mais sofisticado, mas ele faz algo muito mais perigoso para as marcas tradicionais. Entrega lógica onde antes só existia marketing. O Dolphin Mini nasceu com uma proposta simples e brutal: ser o elétrico mais acessível possível sem parecer um brinquedo descartável. E goste ou não, a BYD conseguiu isso. Para 2026, o modelo deve passar por atualizações de design, acabamento interno e eficiência, mantendo a mesma base mecânica que já se provou confiável. Nada de revolução, é evolução estratégica. Tecnicamente, o Dolphin Mini trabalha com um motor elétrico na casa dos 75 cavalos, que pode parecer pouco no papel, mas entrega torque imediato suficiente para uso urbano sem sofrimento. Ele não é feito para estrada, ultrapassagem longa ou performance. Ele é feito para a cidade real, trânsito pesado, deslocamento diário e baixo custo por quilômetro. A bateria, baseada na famosa Blade Battery da BYD LFP, é um dos grandes diferenciais. Além de mais segura, ela degrada menos ao longo do tempo, algo essencial para quem pensa em usado no futuro. A autonomia gira em torno de 300 a 350 km no ciclo urbano, número que na prática atende muito bem quem roda dentro da cidade. Por dentro, o Dolphin Mini é honesto, não tenta parecer premium. O acabamento é simples, mas funcional. Tela central, painel digital, ar-condicionado eficiente e espaço interno aceitável para um subcompacto. Nada impressiona, e isso é exatamente o ponto. Ele não promete o que não entrega. Agora vem o que realmente incomoda o mercado: preço. Hoje, o Dolphin Mini já flerta com valores abaixo de R$100 mil em promoções. Para 2026, mesmo com ajustes e atualizações, a expectativa é que ele continue na faixa entre R$100 mil e R$120 mil, algo impensável para um elétrico há poucos anos. E aqui entra o impacto psicológico. Quando um elétrico custa o mesmo que um hatch 1.0 pelado a combustão, a discussão muda completamente.
Mesmo para quem nunca pretende comprar um elétrico, o Dolphin Mini pressiona todo o resto do mercado. Ele expõe o quanto muitos carros estão caros sem justificativa técnica real. Para o público de usados, que é o seu, esse tipo de carro cria algo importante, referência futura de valor. Ele estabelece um teto, um parâmetro, daqui para frente isso é o mínimo aceitável. O Dolphin Mini não é um carro dos sonhos, mas ele pode ser o carro que acorda ao mercado de um pesadelo de preços inflados. E o próximo da lista sobe um degrau, não em preço absurdo, mas em porte, presença e ambição. Um carro que tenta fazer algo que poucas marcas conseguem, ser global sem parecer genérico. Se existe um carro que nunca sai de moda no Brasil, esse carro é o Corolla. Ele não gera paixão, não vira pôster de quarto e dificilmente aparece em lista de carros dos sonhos, mas atravessa décadas fazendo exatamente o que o brasileiro valoriza quando amadurece: não incomodar. E é justamente por isso que o Toyota Corolla 2026 chama a atenção, não por revolução, mas pelo aperfeiçoamento silencioso de algo que já domina o mercado. Para 2026, o Corolla deve receber um facelift mais alinhado ao padrão global, com frente redesenhada, faróis mais afilados, nova assinatura em LED e ajustes aerodinâmicos. Nada exagerado. A Toyota sabe que mexer demais no Corolla é um risco desnecessário. O público dele não quer impacto visual, quer continuidade. O grande foco está na evolução do conjunto híbrido. O sistema híbrido Flex deve ganhar refinamentos em eficiência, resposta elétrica e gerenciamento de energia. A base continua sendo o motor 1.8 aspirado aliado ao sistema elétrico, entregando algo em torno de 122 CVs combinados, mas com consumo ainda melhor, principalmente no uso urbano, onde o Corolla híbrido sempre brilhou. Hoje, já não é raro ver médias reais acima de 16 km por litro na cidade com gasolina. Para 2026, a expectativa é reduzir perdas, melhorar a regeneração e suavizar ainda mais a transição entre motor elétrico e combustão. Não é sobre andar mais rápido, é sobre andar gastando menos sem esforço do motorista. Por dentro, o Corolla deve receber melhorias pontuais: nova central multimídia mais rápida, painel digital com melhor leitura e ajustes de acabamento e isolamento acústico. Nada disruptivo, tudo previsível, e isso é exatamente o que o comprador de Corolla espera. Agora, falando de preço, e aqui entra a parte que interessa até para quem só compra usado, o Corolla 2026 deve chegar com valores iniciais na casa dos R$ 155 a R$ 165 mil, enquanto as versões híbridas devem flertar com R$ 175 mil ou mais. Parece alto? É, mas o impacto real não está no zero, está no mercado de usados. Cada novo Corolla lançado empurra as gerações anteriores para baixo, criando oportunidades extremamente interessantes para quem compra seminovo. O Corolla 2026 existe menos para ser comprado por você e mais para valorizar ou desvalorizar tudo o que veio antes. E aqui está o ponto-chave. Mesmo com a eletrificação avançando, o Corolla híbrido ainda é visto como zona segura. Não assusta, não exige mudança de hábito, não depende de tomada. Ele representa a transição perfeita entre o velho e o novo. O Corolla 2026 não quer surpreender, quer continuar sendo o carro que você compra quando não quer errar. E o próximo da lista vai exatamente na direção oposta. Um modelo novo, ousado, tentando conquistar um público que já não aceita mais o mais do mesmo. O Chevrolet Onix é um fenômeno curioso no Brasil. Ele já foi o carro mais vendido do país, já foi símbolo de custo-benefício, já foi criticado por motor frágil, já foi exaltado por tecnologia e agora chega a 2026 diante do maior desafio da sua história: continuar relevante num mercado que mudou.
O Onix 2026 não é apenas um facelift. A expectativa é de um reposicionamento mais profundo, com ajustes estruturais para manter o modelo competitivo frente a rivais chineses, eletrificação leve e consumidores cada vez mais exigentes, mesmo nos carros de entrada. Visualmente, o Onix deve ganhar uma frente mais agressiva, alinhada ao padrão global da Chevrolet. Faróis mais finos, nova grade frontal, para-choques com linhas mais marcadas. A ideia é clara: afastar a imagem de carro básico e aproximar o Onix de algo mais moderno, quase um mini hatch premium dentro da realidade brasileira. Mas o ponto mais sensível está debaixo do capô. Os motores 1.0 aspirado e 1.0 turbo devem continuar, porém com ajustes importantes. A Chevrolet sabe que a reputação do turbo sofreu um desgaste, principalmente por relatos de correia banhada a óleo e manutenção negligenciada. Para 2026, espera-se melhorias na durabilidade, novos intervalos de manutenção e possível adoção de sistema híbrido leve de 48 volts em versões específicas. Nada confirmado oficialmente, mas a tendência é clara: reduzir consumo e emissões sem encarecer demais o projeto. Em números, o Onix Turbo deve seguir entregando cerca de 116 CVs, com consumo urbano acima de 12 km por litro na gasolina e médias ainda melhores em rodovia. O foco não é performance, é eficiência e sobrevivência comercial. Por dentro, o Onix 2026 deve evoluir onde mais apanha críticas. Multimídia mais rápida, painel digital mais legível, acabamento menos plástico seco. Não espere luxo, espere correções. E agora vem a parte mais importante para o seu público: o preço. O Onix 2026 deve chegar custando entre R$ 95.000 e R$ 120.000, dependendo da versão. Sim, isso significa que o carro popular oficialmente morreu, e isso muda completamente a lógica do mercado. Porque toda vez que o Onix sobe de preço no zero, as gerações anteriores viram o verdadeiro ouro. Onix 2020, 2021, 2022, especialmente aspirados manuais, tendem a se tornar cada vez mais procurados por quem quer fugir da eletrônica excessiva, mas ainda ter um carro moderno. O Onix 2026 não é um carro que empolga o entusiasta. Ele é um carro que revela algo maior: o fim definitivo do carro barato novo no Brasil. E isso torna o mercado de usados ainda mais interessante. A Volkswagen sabe que errou ao abandonar nomes fortes do passado sem deixar um sucessor emocional à altura. Gol saiu, Voyage saiu, Fox saiu, e no lugar ficou um vazio. O Volkswagen Terra surge justamente para preencher esse espaço simbólico. Ele não é apenas mais um compacto, é a tentativa clara da VW de criar um novo popular inteligente, com cara de carro moderno, mas com alma de carro urbano acessível. O Terra deve ficar abaixo do Polo, ocupando a faixa que um dia foi do Gol, porém adaptado ao mundo atual. Plataforma MQB A0 simplificada, estrutura mais leve e foco total em custo-benefício. A proposta não é luxo, é racionalidade, algo que o público brasileiro entende muito bem. Em termos técnicos, a expectativa é de motor 1.0 aspirado nas versões de entrada, algo entre 75 e 84 cavalos, e possivelmente uma versão 1.0 turbo nas configurações mais caras. O câmbio deve ser manual de 5 marchas, com opção automática apenas se o mercado pressionar. O foco inicial é preço baixo e manutenção simples. O consumo tende a ser um dos grandes argumentos. Estimativas apontam algo na casa de 13 km por litro na cidade e até 16 km por litro na estrada, números coerentes para um carro leve, urbano e pensado para uso diário. Nada revolucionário, mas eficiente, exatamente o que se espera de um Volkswagen bem acertado. No visual, o Terra deve seguir a nova identidade da marca: linhas mais retas, frente alta, faróis simples em LED nas versões superiores e acabamento interno funcional, sem firulas, nada de telas gigantes desnecessárias. A aposta é em ergonomia.
espaço correto para 4 adultos e porta-malas suficiente para o dia a dia. Sobre preços, aqui entra a especulação baseada em posicionamento de mercado. O Volkswagen Terra 2026 deve estrear algo entre R$ 70.000 e R$ 85.000, dependendo da versão. É caro? Sim, mas dentro da realidade atual dos populares. A diferença é que ele tenta entregar honestidade mecânica, algo que muitos concorrentes esqueceram. O mais interessante é o simbolismo. Se o Terra acertar, ele pode virar o novo carro de referência do brasileiro comum. Não será o mais tecnológico, nem o mais potente, mas pode ser o mais lógico. E no fim das contas, é isso que mantém um carro vivo no mercado por décadas. Enquanto boa parte da indústria corre para telas maiores, motores menores e soluções cada vez mais digitais, existe um carro que insiste em seguir o caminho oposto. E, curiosamente, é exatamente por isso que ele continua relevante. Em 2026, quem volta aos holofotes é o Suzuki Jimny 5 portas. O Jimny nunca foi um carro racional no sentido tradicional. Ele não é confortável, não é espaçoso, não é econômico e nunca tentou ser. O que ele sempre foi é honesto na proposta. Um Jeep de verdade, com chassi sobre longarinas, tração 4x4 com reduzida e estrutura feita para uso fora de estrada, algo cada vez mais raro. A versão 5 portas surge justamente para responder à principal crítica histórica ao Jimny: espaço. O modelo tradicional de 3 portas sempre foi limitado para famílias, viagens e uso diário. Com o entre-eixos estendido, o Jimny 5 portas melhora o espaço traseiro, amplia o porta-malas e torna o carro minimamente mais utilizável no cotidiano, sem perder sua essência. Tecnicamente, ele deve manter o conhecido motor 1.5 aspirado, com cerca de 102 CVs, acoplado a câmbio manual ou automático, sempre com tração 4x4 de verdade. Não há promessa de desempenho esportivo. O foco é torque em baixa rotação, resistência mecânica e simplicidade. E isso é fundamental para entender por que o Jimny ainda existe. Enquanto SUVs modernos usam tração dianteira disfarçada de aventureira, o Jimny continua sendo um dos poucos veículos vendidos no Brasil capazes de enfrentar trilhas, lama, pedras e terrenos extremos, sem depender de eletrônica complexa. Em termos de preço, as projeções para 2026 colocam o Jimny entre 160 e 180 mil reais. É caro, muito caro para o tamanho, mas quem compra Jimny nunca compra planilha, compra conceito, identidade e propósito. E aqui entra o fator curiosidade. Mesmo quem nunca cogitaria comprar um Jimny se interessa por ele, porque ele representa um tipo de carro que está desaparecendo. Um veículo que não tenta agradar todo mundo, não segue moda e não pede desculpas por ser o que é. No mercado de usados, o efeito é curioso. Jimnys antigos não desvalorizam como deveriam. Alguns, inclusive, se valorizam. Isso acontece porque existe uma demanda constante por carros simples, robustos e confiáveis fora de estrada, algo que poucos modelos modernos entregam. O Jimny 5 portas não vai ser um campeão de vendas, não vai dominar rankings, não vai virar carro de aplicativo, mas ele cumpre outro papel: lembrar que nem todo carro precisa ser genérico. Em um mercado cada vez mais pasteurizado, o Jimny segue sendo uma exceção barulhenta, dura, limitada e, exatamente por isso, fascinante. Se tem uma coisa que essa lista deixa clara, é que o futuro dos carros não está caminhando para algo necessariamente melhor. Está caminhando para algo diferente, contraditório e até confuso. Os carros mais esperados para 2026 não são apenas lançamentos, eles são sintomas. Sintomas de um mercado pressionado por custos, regulações ambientais, mudanças de comportamento e, principalmente, por um consumidor que já não acredita tanto no discurso do novo é sempre melhor. Perceba um padrão. Muitos desses modelos apostam em nostalgia, reaproveitamento de nomes históricos, plataformas conhecidas e propostas que resgatam sensações antigas, seja o Panda, Uno, o Jimny, Raiz, ou até SUVs que tentam parecer mais robustos do que realmente são.
Ao mesmo tempo, os preços sobem, a complexidade aumenta e a durabilidade real vira um ponto de interrogação. Para quem consome carro usado, que é o caso da maioria das pessoas, esse tipo de vídeo não é convite à compra, é alerta, é curiosidade estratégica. Entender para onde o mercado está indo ajuda a entender por que certos carros antigos estão ficando mais valorizados, por que alguns usados simples fazem mais sentido que lançamentos cheios de tela e plástico e por que confiabilidade virou artigo de luxo. Talvez o maior aprendizado seja esse. O carro do futuro não é o mais tecnológico nem o mais moderno. É aquele que ainda consegue entregar propósito, identidade e coerência. E, ironicamente, muitos deles já existem há anos, só estão sendo redescobertos. Se você acompanha esse mercado, gosta de carro de verdade e quer entender o jogo antes de entrar nele, esse tipo de conteúdo não é entretenimento, é vantagem. E a pergunta que fica é simples. Quando tudo vira novidade descartável, qual carro você vai querer ter daqui a 10 anos? Se curtiu essa reflexão, comenta aí qual desses lançamentos mais te chamou a atenção ou qual carro antigo você acha que vai sobreviver melhor ao futuro.